Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada da Federal do Mato Grosso do Sul, FMS. Mais uma questão de física. Dessa vez é uma questão de cinemática, uma cinemática, eu já resolvi uma aqui. E ela diz o seguinte: em outubro de 2018, na Indonésia, ocorreu um terrível acidente aéreo com um Boeing 737 MAX 8 da empresa Lion Air, matando mais de 180 pessoas. O avião decolou do aeroporto com um ângulo de 20 graus na direção leste-oeste, por uma distância de 2 km, e em seguida se deslocou para o norte por uma distância de 15 km, antes de perder o contato com a torre de comando. Aí ele tem com dado seno de 20, 0,34, cosseno de 20 igual a 0,94. E vem, nessa situação, a alternativa que dá, respectivamente, os módulos dos vetores deslocamento resultante nas direções vertical e horizontal é... Aí vem as opções. Bom, então estamos falando aí de cinemática vetorial. Lembrando, o que é o deslocamento vetorial resultante? É um vetor que liga o ponto de partida até o ponto final, nesse intervalo que eu estou estudando. Esse vetor é o deslocamento vetorial. Ele vai ter um comprimento que está diretamente relacionado à sua intensidade, vai ter uma direção e um sentido, como todo vetor. Mas lembrando, então, deslocamento vetorial é um vetor que parte do ponto de partida e termina no ponto de chegada, no ponto final do intervalo de tempo que você está estudando. Aí vem o X da questão, né? O coração da questão, eu diria a parte mais difícil dessa questão, é conseguir desenhar. Porque se tem vetor, né, e eu quero os comprimentos, os módulos, ou seja, os comprimentos dos vetores de deslocamento na horizontal e na vertical, eu vou ter que fazer um bom desenho para representar isso. E observe que esse desenho não vai ser simples, porque o avião decola no sentido leste-oeste, né? Então, se você está me vendo aqui, norte-sul, oeste e leste, certo? Então, se ele decolou no sentido leste-oeste, ele decola assim. Aí já não toma nesse sentido, porque aí é para cima. A parte de sentido tem que tomar muito cuidado, né? Ele tem que imaginar que o avião está decolando no sentido leste-oeste, nesse aqui, só que depois ele vai para o norte. Então, imagine que aqui, na verdade, é uma pista plana. Aqui é o norte, na frente é o norte, atrás de mim é o sul, isso. E aí o oeste está aqui e o leste está aqui. Para frente é o norte, para você aqui é o norte. Então o avião vai decolar nesse sentido, depois vai virar para a câmera e vai em direção à câmera. Então nesse sentido ele decola por 2 km, ele vira em direção à câmera e voa horizontalmente por mais 15 km. É esse o percurso. E para poder enxergar com clareza, eu vou ter que desenhar isso no quadro. Você teria que desenhar isso na prova, o quê? Numa folha de papel em 2 dimensões. Então não é simples. Então eu nem vou adiantar acelerar esse desenho, porque eu quero que vocês entendam como que ele pode ser feito. Vamos ver se dá certo aqui. Como ele tem que ser desenhado em 3 dimensões, eu nem vou respeitar aquele sistema de coordenadas que eu usei aqui para explicar com minha mão fazendo avião, não vou usar o mesmo, tá? Para poder ficar mais claro o desenho aqui. Mas vocês vão ver que eu vou voar no sentido horizontal e depois ele vai virar para o norte, que seria, vou usar o norte como se fosse o fundo da tela, né? Então vamos pensar o seguinte: se o norte agora vai ser para lá, o sul está nas minhas costas, então aqui é o oeste, aqui é o leste. Então ele decolou de leste para oeste, depois vai entrar na lousa, tá? Vai ser assim agora, vou inverter o sentido que eu usei para explicar para vocês na frente da câmera. Eu vou fazer 3 eixos, porque meu desenho vai ter que ser em 3 dimensões. Vocês perceberam que tem 3 dimensões, né? Apesar de estar mexendo só leste e oeste, ele tem o decolar e depois ele vira e vai para lá. Então, eu vou precisar fazer um desenho em 3 dimensões. Então aqui vai ser o eixo X, aqui o eixo Y, e vou ter que fazer aqui, ó, o eixo Z, tá? Beleza, tá aqui você tem que imaginar que isso aqui está em perspectiva, o Z está indo lá para o fundo. Aí o avião vai decolar, fazer em preto mesmo. Então aqui, então entrando vai ser o norte e vai decolar, então norte, sul, oeste e leste. Ele vai decolar assim,
Então, digamos que ele está aqui no chão. Aqui essa parte aqui, ó, você tem que imaginar que essa área aqui é como se fosse a pista de decolagem. É como se ele tivesse decolado. Aqui foi a pista, aqui vai aquela área de decolagem, o plano. XZ. Então ele vai decolar, vai levantar voo. Por 2 km. Fazer até aqui. Tá? Esse comprimento aqui é 2 km. Levantou voo. Aí ele vai virar para o norte. O norte seria o sentido do Z. O Z está entrando na lousa, meu desenho em perspectiva. Então ele vai virar para o norte. E vai voar aqui, paralelo a Z, né? Porque o Z está apontando para o norte. Por 15 km. Então, bem mais do que 2 aqui. Não vai ficar com isso, não vai seguir uma proporção exata, não, esse desenho. Mas ele é maior, tá? Então, esse comprimento eu sei que é 2. E esse aqui eu sei que é 15. Tá? Só que aí, tem que tomar cuidado, que agora vem os detalhes aqui. Eu quero o deslocamento tanto... Onde está o vetor de deslocamento aqui? O vetor de deslocamento resultante é o que? Sai do ponto de partida, decolagem, e vai até aqui onde ele perdeu o contato com a torre. Então, meu vetor de deslocamento é esse que liga aqui, ó. D. Só que tem que tomar cuidado que isso aqui está em 3 dimensões. Então, isso aqui está saindo do chão, mas isso que é o chão, e está levantando voo esse vetor, né? Ele está levantando do chão e está indo até onde o avião parou, perdeu o contato com a torre. Ele está indo na diagonal, subindo, e aqui é o plano e está voando. Então, para ficar mais claro, porque aqui desse jeito que está, eu acho que não fica muito claro, eu vou fazer a projeção no chão, como se fosse a sombra do avião no chão durante esse voo. De laranja aqui. Então, ele decolou, a sombra dele vai fazer o quê? Nesse sentido aqui, a sombra dele vai vir até aqui. Certo? Aqui é a sombra dele. Isso aqui é a vertical. Deixa eu até fazer outra cor. É muito importante você ganhar essa habilidade, como você pode ver aqui, de desenhar em 3 dimensões. Você ganha bastante habilidade fazendo exercício de geometria espacial. Mas aqui é uma hora para também desenvolver essa habilidade. Tá, aí ele voou aqui. Até aqui. Aí agora ele foi na horizontal. Como que eu faço a sombra desse movimento aqui? Se até aqui foi a decolagem, e aí ele vira 90 graus, né? Porque ele está em leste-oeste, vai para o norte. Ou seja, aqui eu tenho um ângulo de 90... Bem que aqui tem que tomar cuidado, né? Mas aqui, porque aqui está inclinado. Vamos fazer melhor aqui, ó. Eu vou fazer uma linha paralela a essa aqui, só que embaixo, como se fosse a sombra. Não, tá errado. Aqui eu perdi o paralelismo, né? Eu tenho que levar essa linha laranja paralela, e ela tem que ter o mesmo comprimento. É como se eu pegasse esse vetor e transladasse ele para baixo aqui no chão, e colocasse ele no chão, partindo daqui, né? Como se eu fizesse a sombra dele no chão. Então, acho que vai ser alguma coisa aqui. Vai ficar perfeito, mas vai ficar algo aqui. Essa é a sombra desse deslocamento. Aí tem essa parte aqui que é a vertical, ó. Então tá certo, que a vertical tem que bater aqui. Que é uma projeção dessa, porque está no ar. E aí, se eu ligar essa ponta laranja nessa aqui, né? Que aqui é de onde sai, como se fossem os vetores horizontais. Aqui, se eu ligar essa aqui, ó. Deixa eu tirar esse dedo aqui, que ele está atrapalhando o meu desenho. Aí você pega e desenha o Dzinho onde não atrapalha os seus traços. É assim que você vai trabalhando o desenho. No dia da prova, né? Claro que você vai fazer rápido, porque você vai ter praticado aqui comigo antes. Então, se eu liguei esse ponto, estava no chão, até esse ponto está no chão, esse vetor aqui, ó, é a componente horizontal, porque está paralelo ao chão, né? Está no chão. Do deslocamento total. É como se esse aqui fosse subindo. Agora, acho que agora ficou um pouco mais fácil de ver. Isso aqui está decolando, está levantando voo, tá vendo? Até chegar onde o avião estava e saiu do chão. Está levantando voo essa linha até chegar onde o avião estava no ar. E aqui é como se fosse a sombra desse vetor vermelho D na horizontal, paralelo ao plano, paralelo ao chão. Como se fosse aqui a grama, né? E a sombra do avião. O deslocamento resultante seria esse aqui.
Observe que se aqui ele foi no sentido leste-oeste, aqui virou para o norte-sul, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Tá? Ah, e outra coisa, ele falou que esse ângulo aqui é 20, né? Decorou com um ângulo de 20 graus. Esse ângulo é 20. Faltou alguma coisa? Ah, e onde está a componente vertical desse deslocamento? Né? Esse aqui é o horizontal e aqui é o total. A vertical nada mais é do que esse vetor em azul aqui, só preciso transformar em um vetor. Pronto. Essa componente aqui chama de deslocamento vetorial na vertical, que tem o mesmo comprimento que esse, tá vendo? Tanto que foi uma projeção dele que eu fiz aqui para o desenho ficar em 3 dimensões. Então, eu posso projetar ele aqui. Esse aqui tem o mesmo comprimento que esse vetor aqui. O que a questão está pedindo? A questão está pedindo que eu encontre esse e esse, que é igual a esse, né? Em que, ó, o primeiro, nessa situação alternativa que dá respectivamente os modos do vetor de deslocamento resultante nas direções vertical e horizontal. Então, o primeiro tem que ser o vertical das respostas aí, o segundo é o horizontal. Você precisa encontrar nessa ordem? Não. Pode encontrar? Pode, mas não é obrigatório. Mas tem que lembrar que o primeiro que está escrito aqui corresponde a primeiro, tem sempre dois, tantos quilômetros e tantos quilômetros. O primeiro corresponde ao vertical, o segundo ao horizontal. Pronto, aí está a construção do desenho. Então o avião decola, vira para o norte e vai. Aqui é como se fosse a sombra no chão, ó, como se fosse o sol batendo nele, aí faz sombra aqui nessa linha horizontal. E aqui é como se fosse a sombra também que ele faz na grama, lá no gramado, no chão, enquanto ele voa aqui, essa laranja. E se eu conectar os dois, vai dar o que? A componente horizontal paralela ao chão do deslocamento. Esse aqui, esse vetor laranja aqui, que faz parte desse triângulo retângulo laranja aqui. O deslocamento total, que nem eu falei no início da questão, é esse em vermelho. E o vertical é a componente vertical desse deslocamento. Componente horizontal, componente vertical. Se você quiser observar, aqui é 90 graus, mais corretamente até aqui. E aqui você pode ver que também tem um ângulo de 90 graus, que é desse triângulo aqui, ó, na decolagem. Pronto. Agora ficou menos complicado, que agora virou uma questão basicamente de geometria plana, né? Que quase sempre é o que acontece com exercícios com vetores em 3 dimensões, né? Em 2 também, às vezes. Não, acaba sendo quando tem mais de uma direção, pode ser em 2 dimensões, mas quando tem mais de uma direção de deslocamento, acaba virando exercício de geometria plana. Então, aqui, ó, eu acho que ia dar primeiro para achar o DV. Por quê? Eu tenho esse ângulo, aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho esse ângulo de 20, tenho o cosseno e o seno dele, o DV é o cateto oposto e o 2 km é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, eu uso quem? Isso mesmo, o seno. Seno de 20 é o cateto oposto pela hipotenusa. Já pus sem a setinha em cima, porque aqui eu já estou trabalhando com o valor dele em módulo. Seno de 20, olha no enunciado, está lá, 0,34. dV sobre 2, daí eu tenho que dV é 2 vezes 0,34, que é 0,68, como eu estou usando todas as medidas em quilômetros, essa aqui em quilômetros, 0,68 quilômetros. Aí você já fica entre a alternativa A ou B de bola, né? Já elimina bastante aqui, porque só elas têm como primeira opção 0,68. Agora aqui, que é o seguinte, eu vou ter que, para calcular o DH, eu preciso desse triângulo retângulo em laranja, tá? E aí o que eu tenho? Eu tenho esse aqui que é 15 quilômetros, portanto esse em laranja aqui embaixo, como é a projeção dele, tem o mesmo comprimento, 15 quilômetros. Eu quero o DH e falta esse lado aqui. Mas quem que é esse lado? Vou chamar esse lado de Azinho. Ele não é o cateto adjacente desse triângulo aqui? Então eu posso fazer que cosseno de 20, olhando de novo para esse triângulo, é o Azinho, que é o cateto adjacente, pela hipotenusa, que é 2. Cosseno de 20, 0,94. 0,94 igual a A sobre 2. O Azinho é 0,94 vezes 2, que dá 1,88.
quilômetros. Pronto. Agora que eu tenho o Azinho, basta que eu aplique Pitágoras, porque aqui é um triângulo retângulo, laranja. Eu tenho 15, tenho o Azinho que é 1,88 e quero o DH, que é a hipotenusa, que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então eu posso escrever que DH ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais 15 ao quadrado. DH ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado, 1,88 ao quadrado mais 225, que é o 15 ao quadrado. DH ao quadrado, eu fiz essa conta, mas não vou lembrar agora. Deixa eu fazer rapidinho aqui. 1,88, 8 vezes 64 vão 6, 64 mais 6, 70 vão 7, 15. Aí repete aqui. 64 vão 6, 64 vão 6, 70. Faz de novo para ter certeza. Aí o 1 é só repetir, né? 8, 8, 1. 4, 4, 8, 13, vai 1. 7 mais 8, 15. É isso? 8, 13, 14, 15, vai 1, 3. 4 casos decimais. 3,5344, se eu não errei nenhuma conta. Mesmo que eu erre alguma continha aqui, vocês me corrigem aí depois, mas não vai dar uma diferença muito grande nas opções, porque esse número aqui representa pouco perto do 225. DH ao quadrado é igual a 225 dá 228,5344. E aí o DH que eu quero é a raiz de 228,5344. Ah, professor, mas eu tenho que fazer a raiz quadrada disso? Não, não é uma questão aberta, é uma questão de múltipla escolha. Você sabe que se for 225, é 15. Então vai ser um número um pouquinho maior que 15, tá? Bem pouquinho maior, porque só tem 3, alguma coisa. Então raiz de 3, alguma coisa, para dar um aumento de 3, alguma coisa nessa 225, vai ser alguns décimos a mais que 15. Daí você já elimina 19,25, que é muito a mais. E outro só podia ser A ou B, mesmo que não soubesse que era A ou B, e aí já eliminaria A, porque A é 14,32, é um pouco a menos que 15, e aqui é um pouco a mais que 15. As outras também são 14,32, 16,64, aí você podia ficar na dúvida, será que chega a 16? Mas 16 ao quadrado você podia fazer, já passa bastante 225, né? 16 ao quadrado quanto é? 6, 6, 36, vão 3, 9, 6, 1, 256. 256. Já passou 228, então é menos que 16. Então daqui, você não tem que fazer a raiz quadrada disso aqui, tá? Você sabe que vai dar, sem fazer a conta, um pouco mais que 15. Dentre as opções, só pode ser o 15,12. Tá? E lembrando que eu já tinha eliminado as outras com a primeira, com o DH, né? Com o DV, desculpa, que era 0,68, só podia ser A ou B. E a A era um pouco menos que 15, né? Então só tinha mesmo como ser a resposta B de bola, tá? Então quando vem uma conta absurda assim, nem sempre é sinal de que você fez algo errado. Pode ser que quem criou a questão deixou as opções de tal forma que você, analisando quanto deve ser mais ou menos esse número, elimine as outras opções. É bem provável, ainda mais uma prova federal, tá? Então é isso aí. Continue praticando, desenho principalmente, tá? Em 3 dimensões, como eu falei, resolve bastante exercício de geometria espacial, desenhando na mão mesmo. Se você não souber, não sei, vai tentando, olha o professor desenhando, procura a resolução, vê como ele faz e vai aprendendo a desenhar, porque ajuda bastante você conseguir fazer desenho em perspectiva, principalmente para exercícios como esse de cinemática vetorial, tá bom? É isso aí, até a nossa próxima resolução comentada.